Paz seja convosco. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 24, versículo 13, que diz assim: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que era de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impelidos para que eles não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles lhes disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: Ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e o partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram para o outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Senhor meu Deus, nós pedimos, Pai, que o Seu Espírito Santo nos traga a Tua palavra, Senhor, para que em tudo nós possamos aprender mais e mais de Ti, que o Seu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. Com essa história de caminhos de Emaús, nós vemos a crucificação de Cristo. Cristo é crucificado e ver o seu sofrimento, não vê-lo reagir, mata os sonhos dos discípulos. Para nós imaginarmos como os discípulos se sentiam, imagine que hoje você de repente acordou e as notícias vieram de que Jesus nunca existiu. Não existe Jesus. As igrejas fecham suas portas porque elas não fazem mais sentido. Você não tem mais esperança. A graça não existe. A salvação para você não existe. A promessa de Deus é para com os judeus. Eles conseguem sacrificar, limpar seus pecados, se purificar. Você não é um judeu. Você está fora do plano de salvação. O que você faria? Qual seria o seu sentimento? Como você se sentiria tendo todas as esperanças
destruídas definitivamente. Deus não está mais ao seu alcance. Acabou. Foi isso que aconteceu com eles. Quando eles viram Cristo sendo humilhado, maltratado, morto, de uma forma tão cruel, de uma forma tão injusta. E eles queriam que Cristo reagisse, porque é o que eles esperavam de uma pessoa que era vinda de Deus, que era o Filho de Deus. Mas Cristo seguiu o propósito do Pai para a humanidade, que era um plano muito maior. Então eles não vendo Cristo se salvando, Cristo morrendo, pior do que os malfeitores ao seu redor, a esperança acabou. Então Cristo foi sepultado. Seu túmulo foi selado, guardas foram colocados para vigiar o seu túmulo até o terceiro dia. Isso porque todos os príncipes dos sacerdotes, eles diziam que Cristo tinha prometido ressuscitar. Então que eles queriam uma segurança de que ninguém iria lá roubar o corpo de Cristo. Irmãos, havia uma promessa. Havia uma esperança. Mas esses príncipes e sacerdotes, eles não criam, eles já estavam com o mal instalado no seu coração. E um coração que não crê em Deus, ele não pode crer na esperança. Então eles não enxergavam, eles não viam. O mal, ele deseja que nós não acreditemos nas promessas de Deus para nós. Ele quer que nós soframos, ele quer que nós padeçamos diante de todas as dificuldades que a nossa vida, que este mundo nos impõe. Ele quer acabar com a nossa felicidade. Ele quer tirar a felicidade que nós temos de ser os filhos de Deus. Até onde nós temos deixado essas coisas, elas nos destruírem. Porque temos tantas vezes esquecido das promessas de Deus para nós. Quantas promessas o Senhor já fez para você? Quantas coisas o Senhor te prometeu? Por que você permite que o mal as destrua? E então, ao terceiro dia, as mulheres foram até o sepulcro. Mas não para buscar o Cristo ressuscitado, porque eles não conseguiam ter esse entendimento. Eles foram passar especiarias no corpo de Cristo, como se fosse um tributo, e um respeito a tudo que ele tinha sido. Irmão, se há uma promessa de Deus para nossas vidas, por que nós ficamos só vendo o que deu errado, como essas mulheres fizeram? Será que nós não estamos nos apegando só a ilusões e deixando escapar, deixando de acreditar naquele que disse que tudo mudará? Qual foi a promessa do Senhor para a sua vida? Tenta se lembrar. Busca lá no fundo o que o Senhor te prometeu. Ele fará no seu casamento. Muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com o que os nossos olhos carnais veem, que a gente não consegue enxergar com os olhos das nossas almas as promessas do Senhor. O que Ele te prometeu? Ele fará o que Ele te prometeu. Ele fará no seu casamento, Ele fará na sua vida, Ele fará na vida dos seus filhos, Ele fará na sua carreira, Ele fará no seu ministério, não importa onde, Ele fará. Deus não mente, Deus é Pai, Deus é Santo. Mas o que aconteceu? Cristo não estava no sepulcro. Quando aquelas mulheres lá chegaram, Cristo não estava. Sabe o que estava? 2 varões com roupas resplandecentes, esperando por aquelas mulheres e dizendo: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Por que vocês vieram procurar Ele aqui? Ele ressuscitou. Para de procurar Cristo no lugar errado.
Para de chorar pelo que você acha que deu errado, que você acha que você perdeu. Abre os seus olhos espirituais. Deixa a visão de Cristo entrar. Deixa a vida de Cristo entrar na tua vida novamente. Se permita sentir o amor de Deus transbordar na tua vida. Aquelas mulheres, então, elas voltam dizendo: Jesus vive! Jesus vive! Ele ressuscitou! Seca as suas lágrimas. Começa a anunciar para o mundo que Jesus vive. Seja por palavras, seja por testemunho. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus é santo. Deus é fiel. Deus é amoroso. Deus é paciente. Reflita isso em você. Anuncie que Jesus vive através da tua semelhança com o Pai. Mas como tem sido o seu testemunho? Será que é isso que nós estamos fazendo? Às vezes você quer ganhar seu esposo, quer ganhar seus filhos, quer ganhar seus vizinhos, seus amigos de trabalho. Mas você não consegue ser a semelhança de Deus. Você é intolerante dentro de casa. Você é impaciente. Você reclama de tudo. Você não faz as coisas com amor, com dedicação. Você não reflete a semelhança de Cristo em você, a semelhança de Deus. Temos que mudar. Temos que deixar o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas. Se você é a semelhança de Deus, você tem que ter as mesmas qualidades de Deus, nunca se esqueça disso. Então os apóstolos e os discípulos, eles não acreditam no que aquelas mulheres chegam falando. Mas o que acontece? Pedro, ele corre até o sepulcro e ele vai lá tentar ver, porque ele não crê. Mas quando ele lá chega, ele não vê nada. Sabe por que Pedro correu até lá? Sabe o que ele queria ver? Ele queria ver a visão maravilhosa que aquelas mulheres tiveram. Sabe por que ele não creu? Ele foi até o sepulcro, mas sabe por que ele voltou sem crer? Porque ele não viu o reino dos céus que elas viram. Seja os olhos dos céus para aqueles que não conseguem enxergá-lo. Que as pessoas vejam o céu cheio de esplendor através de você. Continua gritando: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, até que os céus se abram, para que eles também vejam. Mesmo com o aviso das mulheres de que Cristo tinha ressuscitado, ainda tiveram discípulos que decidiram ir embora para Emaús. Porque Jesus tinha dito para eles ficar em Jerusalém. Porque ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas a dor daqueles discípulos de olhar só com os olhos carnais, deles de ouvir aquelas mulheres, sabe, falando que Cristo tinha ressuscitado, que tinham tido visões. A dor que eles tinham pelos olhos carnais era tão grande que não permitiam que eles vissem isso. E então eles se foram. Está acontecendo isso com você? Você proclama o reino do Senhor para os seus, mas eles não te ouvem, como não ouviram aquelas mulheres. Então não desanime, continua gritando: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Deixa Jesus fazer o resto. Faça como elas fizeram, faça a sua parte. Deixa Cristo fazer o resto. Então esses discípulos começaram o caminho de Emaús, que era por volta de 11 quilômetros da cidade de Jerusalém.
E eles iam tristes, desesperançados, considerando que todas as esperanças dele tinham se findado, tinham acabado. Cristo morreu, ele não ressuscitou, acabou. O que vamos fazer? Sabe por que eles queriam o Cristo ressuscitado? Sabe por que eles queriam que Cristo nem tivesse morrido? Porque ele queria um Cristo que resolvesse os problemas imediatos que eles tinham, que na época era a opressão do Império Romano. Eles não conseguiam enxergar um Cristo que tinha muito mais que isso para oferecer. Cristo, ele tinha a salvação da alma deles na palma da sua mão. Mas eles não entendiam. Será que você também não tem chorado por planos pequenos demais que você sonhou, que você fez? Está na hora de entender que o que Deus abrange, o corpo, a alma, o espírito, é isso que Ele abrange. Avalie hoje o que você está pedindo a Deus. Fala, Senhor, o que eu estou pedindo a Ti? Será que vai de encontro com os seus planos? Será que o que eu estou vendo, o que eu estou solicitando não é tão pequeno? E eu estou sofrendo diante de algo tão pequeno quando o Senhor tem tanto a mais para mim. Então, durante aquela caminhada, Jesus aparece para aqueles discípulos. Porque, irmãos, é na hora da maior dor, como eles estavam. É no seu caminho mais difícil que Jesus vai andar lado a lado com você. Ele não vai te deixar. Ele não vai permitir que você sofra. Se a dor hoje está te assolando, se os seus problemas hoje estão te sufocando, creia, Cristo está com você. Olhe para o lado. Acredite que Jesus vive. Acredite. Não perca a tua força, não perca a tua fé. Segure nas mãos de Jesus. Creia que Ele é teu único caminho, é teu único amigo. Então Jesus pergunta para aqueles discípulos sobre o que eles falavam. Ele sabia, mas ele queria ouvir. Ele queria ouvi-los dizer. E é o que nós precisamos fazer. Nós temos que contar. Conte para Jesus. Conte a sua dor. Se ajoelha, entra no teu quarto e conta para Cristo sobre o que você quer falar com Ele. O que você quer pôr aos pés dele. Não conte para os seus amigos, não conte para as suas redes sociais, conte para Jesus. E aí aqueles discípulos, eles contaram com muita tristeza o fato deles ter perdido as esperanças, de ter todas as suas esperanças frustradas. Porque já era o terceiro dia. Porque segundo os judeus antigos, no terceiro dia, a alma, ela se desprendia do corpo. Era no terceiro dia que a alma ia embora. E então eles julgavam que não tinha mais como, que Cristo não ia mais ter como ressuscitar. A alma dele tinha se desprendido. Eles não viam mais o porquê, então fica lá em Jerusalém, como Jesus tinha pedido. Uma total desesperança. Um total desespero. E Jesus, então, ele repreende aqueles discípulos e começa desde Moisés a contar tudo que as Escrituras falavam sobre ele. Tudo. Conheça as Escrituras. Busque
Busque conhecer com afinco o seu Deus. Nós temos que entender que só há relacionamento sincero entre pessoas que se conhecem. Se é assim no nosso mundo, imagina com Deus. Se entre humanos é assim, imagina com Deus. Como você quer se relacionar com Deus se você não o conhece? Se você conhece só de ouvir falar? Conheça teu Deus a fundo, conheça teu Deus com amor. Busque todas as possibilidades que você tiver para conhecer Deus. Você não vai se arrepender. E quando Deus falar com você, busque reconhecer a sua voz. Tente ouvir Deus falar conosco. Mas quantas vezes os nossos ouvidos, eles estão fechados, eles são enganosos. Você não escuta a voz de Deus. Deus está te ajudando. Deus está te aconselhando, como Cristo fez com aqueles discípulos. Eles ouviam, mas eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Cristo. Os olhos deles estavam como com escamas. Mude seus olhos para os céus. Tire os seus olhos da terra, mude os seus olhos para os céus. Para que você veja além do que é provável. Porque Cristo ali do lado daqueles discípulos era improvável. Não era provável. Era improvável. Mas só assim você vai ver a promessa. Quando seus olhos se virarem para o céu, e não mais para a terra. Não mais para o ser humano. Quando você aceitar a divindade na tua vida, você vai ver a promessa de Deus para você. Será que Jesus não tem estado ao seu lado todo esse caminho? Será que durante toda essa luta o Senhor não tem estado com você? Então por que você acha que você está sozinho? Por que você deixa essa dor te consumir? Abra os olhos. Você não pode ficar incrédulo mediante a palavra de Deus. Você tem que enxergar Cristo te sustentando. Ele te sustenta. Ele te ajuda. Cristo tem estado ao lado da sua família. Ele tem estado ao lado dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos. Tudo por causa da sua oração. Ele ouve a sua oração. Acredite que a tua oração tem chegado ao Pai. Quando então cheguei em Emaús, já era tarde. E Cristo fez como que se estivesse indo, continuando. E aqueles discípulos então insistiram para que ele ficasse com eles. E Cristo aceitou. Não desista da sua jornada, mesmo se ela é longa. Convida Jesus para ficar como aqueles discípulos fizeram. Dê um espaço na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Não deixa Jesus ir embora nunca. Nunca. Não permita que ele vá embora. Mantenha-o com você. Dê-lhe um lugar de honra. Como aqueles discípulos fizeram, dando lugar de honra para ele ao lado daquela mesa. Permitindo que ele abençoasse o alimento. E foi nessa hora que os olhos dele se abriram.
e eles o reconheceram. E se eles não tivessem dado lugar de honra para Cristo? E se eles não tivessem honrado seu Senhor? Talvez eles tivessem perdido a maior oportunidade das suas vidas. Tudo passaria, tudo se desfazeria, o que eles ouviram, o que eles viveram, nada teria sentido. Mas uma atitude, um posicionamento mudou tudo. E talvez é isso que falte para você, um posicionamento. Honre a Cristo, convide-o para a tua vida. E quando ele chegar, não deixe ir nunca mais. Aleluia. Você vai ver como eles viram que Jesus esteve sempre ali, o tempo todo. Ele conversou com você, ele caminhou com você, mas você olhava para o lugar errado. O seu sofrimento se sobressaía a tudo. E ele te impediu de ver que o socorro estava do teu lado. Mude a direção dos seus olhos. Foque em Cristo Jesus. Foque no Senhor. Ele é a salvação. Ele está com você. Então, depois que esses discípulos reconhecem Cristo, Jesus desaparece. E aí eles entendem o que aconteceu e correm para Jerusalém, anunciando que ele ressuscitou. Da mesma forma que aquelas mulheres anunciavam que Jesus vive. Gente, Jesus vive, elas diziam, ele ressuscitou. E esses discípulos precisaram ver a Cristo pessoalmente para crer. Acredite na promessa de Deus sem ver, por fé. Não espere para ver, para depois crer. Você pode perder a tua bênção. A tua bênção pode estar do teu lado, mas a tua incredulidade vai afastá-la de você. Confia em Deus, confia no que Ele te falou, confia no que Ele diz dentro do teu coração, no que Ele está te falando agora, confia. Não permita que Cristo parta, não permita que Ele vá embora. Não saia de onde Ele mandou você ficar. Não deixe a posição que Ele mandou você manter. Quando você permitir que Jesus se mostre a você, você vai entender que Ele nunca te deixou. Permita que Cristo se mostre a você. Permita que Ele mostre o amor, a compaixão. Permita que Deus faça parte da sua vida de forma plena. Então desista do caminho errado que você está tomando. Repense. Repense que caminho você está fazendo. Aqueles discípulos desesperançados que estavam indo embora sem saber o que iriam fazer, eles voltaram. Eles voltaram e tiveram certeza de que dali eles não sairiam até Cristo mandar. A partir dali, eles tiveram a certeza que o lugar certo era onde Cristo estava. Não volta para trás, irmão. Essa luta tá difícil.
Se a jornada tá difícil, tá cansativa, tá pesada, não volta para trás. Continua onde Cristo mandou, vai para o lugar que Ele mandou, pega a posição que Ele mandou. Não baixe a guarda, não desista. Fica onde você está. Comece a dar esperança para os outros que sofrem também. Você tem a Cristo, você é a luz do mundo aqui. Você tem o Espírito Santo. Comece a anunciar para os que sofrem que Jesus vive. Que Jesus vive. Deixa Cristo entrar na vida deles através de você. Seja o sol nesse mundo de trevas. Ame o Senhor, irmãos, independente das circunstâncias, e mostre o mundo através do teu exemplo. Que o caminho que vale a pena é o único caminho onde Cristo está. Todos os outros não compensam. E que amar a Cristo, independente do que está acontecendo, independente do que vai acontecer, é a única coisa que vale a pena neste mundo. Que o Espírito Santo te abençoe e que Ele te mostre quais caminhos os seus pés devem seguir, para a glória do Deus Pai. Fique com Deus. Amém.